Bom dia, gente! Pois é, uma live pela manhã pra gente falar sobre jejum. Eu e Daniel Peixoto. A gente vai aqui trazer essa oportunidade de a gente tirar mais dúvidas sobre a prática do jejum com vocês. Então a gente agradece aí a super presença de cada um de vocês. Vai ser muito gostoso da gente poder dar esse pontapé hoje. Na verdade, dar uma continuidade, né? Já que a gente já fez algumas lives sobre jejum. E essa é mais uma. Pra quem tem curiosidade de ver as outras lives que fizemos juntos, eu e Daniel, sobre jejum, dá uma olhada no YouTube, tá na minha página, tá na página dele. Né, a gente já colocou aí várias lives, desde jejum a seco até lives também de lançamento do nosso manual do jejum. Para quem não conhece, corre lá, né, na nossa bio tem o link do manual do jejum. Sim, manual escrito para vocês terem aí com vocês. E, para além disso, também algumas aulas, né? Algumas aulas super legais sobre jejum. Bom, o Dani já chegou aqui, eu vou adicioná-lo pra gente começar o nosso bate-bola. Mas é isso, bom dia, gratidão pela presença de todos. Eu. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, deixa eu ajeitar aqui, tudo bem? Tudo ótimo. Mais uma live aí. Pois é. Tô ajeitando os pezinhos aqui do tripé para não ficar muito fácil. Também estou ajeitando aqui também para ficar no esquema. Isso. Bom dia, pessoal que tá entrando. Vamos dar início já já esse bate-papo. Você tá me ouvindo bem, Eli? Ótimo, e você, me ouve bem? Perfeito, perfeito. Tá bem. Então é isso, galera. Mais uma live sobre jejum, né? Não sei se a gente se apresenta, acho que a gente já fez tantas lives, mas acho que vale, né? Para quem tá chegando Nada, aqui. custa nada. Quer começar? Prazer, gente. Daniel Peixoto, terapeuta naturopata, militante aí para um estilo de vida e saúde e alimentação mais natural. E estamos aí há 5 anos nessa militância aí por divulgar um estilo de vida melhor, para melhorar a vida e a saúde das pessoas, né? E estamos juntos aí, a gente fez conheci a Elisa, né, nessa trajetória aí desses 5 anos. E desde então começamos a fazer muitas lives juntos, muitos trabalhos juntos. Estamos trabalhando junto e o que marcou assim essa parceria foi a confecção desse manual aí, que foi muito bom esse produto, né, que a gente desenvolveu aí, que está evoluindo cada vez mais, né? Em breve aí, né, se Deus quiser, vocês vão ter em livro também, né, na parte de livro. E é isso, tamo junto. Gratidão, Dani. Bom, para quem está entrando aí, talvez não me conheça, meu nome é Elisa Lamego, naturopata, também já estou um tempo nessa caminhada, mais de 10 anos, né, de transições alimentares e práticas com jejum, e justamente sinto que o manual foi um culminar, né, das nossas experiências e estudos com o jejum também. Então, bem contente da gente estar aqui, podendo fazer mais uma live sobre esse tema. E é isso, né, não sei, podemos já começar falando um pouquinho sobre o que foi a confecção desse manual, também os temas que estão ali dentro, para quem tiver curiosidade. E depois a gente abre para perguntas, tá, gente? Então, quem quiser, ó, aqui embaixo tem essa interrogaçãozinha. Mandem suas perguntas, pode ser sobre o manual, pode ser sobre jejum, pode ser sobre temas relacionados, mas foco no jejum, tá, gente? Então, gratidão. Né? Quer contar um pouquinho, Dani, da parte inicial do manual? Sim, falar pro pessoal aí que tá aberto para perguntas, tá? Não precisa esperar, pode ir perguntando que a gente vai pegando aí as perguntas de cada um. Fiquem tranquilos com relação a isso. E esse manual, basicamente, a gente dividiu ele ali. Primeiro a gente começa falando a questão da história do jejum. Aí a gente conta muita coisa interessante ali, né? A gente conta alguns casos, a gente conta que o jejum ele começou a nível... O jejum sempre foi uma prática, né? Que sempre foi desenvolvida em diversas civilizações. Então você querer reduzir... É até uma preocupação que eu tive no manual das pessoas confundirem, achar que tudo começou no século XIX com os higienistas fazendo supervisão de jejum. Eu não queria que as pessoas tivessem essa impressão, porque o jejum, gente, é uma prática milenar, já se faz isso há muito tempo. E os próprios animais já fazem antes da gente, né? Em situações adversas, eles ficam em jejum. Então, eu acho que a gente conseguiu deixar isso muito bem claro. Eu fiquei com uma preocupação muito grande das pessoas confundirem. Mas, claro, a gente precisa se situar. A gente não tem muito informações acerca da história. A gente sabe que vem das outras gerações. Então, eu acho que para a gente se situar no tempo de uma maneira melhor, a gente acabou dando um protagonismo, até merecido de certa forma, e não é ao mesmo tempo, né?
Porque a gente não pode deixar o que ficou para trás, mas a gente não sabe o que ficou para trás, como eu acabei de falar. Então a gente, por questões didáticas, trouxemos mais, apresentamos o jejum no século XIX, que é quando ele ganhou meio que uma sistematização acadêmica, que é no período então quando a ciência começou a florar, as universidades começaram a surgir, né, do jeito que a gente conhece hoje. Então aí o trabalho dos higienistas realmente foi muito precursor, na medida em que eles literalmente eles desafiaram o sistema na época, que era um sistema que ele não era tão forte quanto é hoje. Esse sistema de saúde que a gente vive hoje, né, industrializado e capitalizado, ele não era tanto quanto. Então, talvez para eles foi um pouco mais, não vou dizer que foi fácil, né? Foi difícil, mas em comparação conosco, com a gente, para eles batiam de frente, né, melhor. E como aquele sistema ainda estava se construindo, eu observo na história que é muito interessante, porque literalmente os caras eram presos, né? O Shelton foi preso inúmeras vezes, né, por ter acompanhado o jejum lá na clínica dele, começaram a alegar, porque nos Estados Unidos as coisas são um pouco diferentes, né? Lá o direito penal é cada lugar é de um jeito, né? Aqui a gente tem um código, uma sistematização. Então, muita gente, às vezes, com raiva dele, eles competiam entre eles ali por clientes e tal, era uma briga generalizada. Imagina como é que devia ser isso. E aí ele foi acusado de estar praticando medicina de forma irregular, só que na verdade ainda existiam escolas médicas diferentes, não tinha um currículo organizado. Então, porque sempre foi assim, gente, sempre foi. Cada cultura tinha uma sua medicina e cada cultura tinha seus alimentos e forma de se alimentar. Então, o que aconteceu, o que eles conseguiram fazer, que estavam tentando fazer naquela época, era um processo de sistematização. Cada um tratava de um jeito. Então, quem foi o vitorioso nessa história toda? Eu acho que é importante eu contar essa história aqui para o pessoal entender os bastidores, tá? Desculpa estar me alongando aqui um pouquinho na minha parte. Então, houve esse processo de sistematização das coisas e o lado vitorioso foi o lado que entendeu que deveríamos pegar os elementos da natureza, industrializar, criar patentes e criar medicamentos. E ensinar as pessoas a vender remédios, ensinar essa medicina mecanicista newtoniana, que ela o quê? Considera o ser humano como um equipamento, como uma máquina, e aí não é um ser fisiológico, né? Vamos tratar dessa forma, fica melhor que a gente vai produzir. Vamos aí produzir e produziram, né? A indústria da saúde. Aí criaram manuais de saúde. Então é importante que se tenha, que se catalogue tudo que está nesse corpo, nessa máquina, né? Tudo que é estranho, que a gente chama de doença, né? Então aí, problema na tireoide, eles criaram lá o manual Merck. Não sei quem conhece o manual Merck, que é um manual em que você tem todas, já existe desde o século, até uma coisa boa. É um manual, pessoal, que ele existe, que ele cataloga ali todas as doenças existentes, que se sabe, a nível ocidental. Ele cataloga tudo ali, e para cada tipo de doença que você tiver ali, gente, tudo. Se você tiver acesso a esse manual, você praticamente é um médico, porque basicamente tudo que o médico fala está ali naquele manual. Você pega ali como tratar a tireoide. Vai estar tudo, até os medicamentos, vai estar tudo que você precisa saber. Claro que não vai estar a perspectiva mais naturalista, mas é interessante que você vai ter tudo ali, porque o negócio foi sistematizado. O Manual Merck, ele mostra tudo que a gente está falando aqui. Esse processo, ele conta essa história. Então, o que isso tem a ver com o jejum? O jejum, ele já era usado. O pessoal, os higienistas, eles desafiaram esse sistema. Eles lutaram. O legado deles deve ser muito bem respeitado. Eu trago ali na primeira parte do manual. Eles mostram toda a briga que estava tendo, essas prisões do Shelton. Eles mostram como eles criaram essa ilusão que eles apresentam pra gente. Ele fala tudo. Então, desde dali, eles foram protagonistas, porque o Shelton supervisionou mais de 20 mil jejuns. E tinha outras clínicas de jejum. E aí eles começaram a ver, bom, esse caminho é errado e esse é o caminho certo. Infelizmente, o caminho errado foi o que venceu. Mas, graças a Deus, a luz está sempre ali, né? A luz sempre está ali. E a luz sempre vence as trevas. Então, por mais que a gente teve aí uma derrota, né, a guerra ainda está aí, tá? A guerra ainda está aí. Mas a gente teve uma derrota grave. Na medida em que as terapias naturais, inclusive o jejum, né, o higienista, ele foi assim, abafado. E aí, as terapêuticas que a gente conhece hoje são as que estão aí pra gente, né? A alopatia. Só que a luz está aí e, graças a Deus, ainda a gente conseguiu preservar, né, alguma coisa, porque isso não vai vingar e não está vingando, tá, pessoal? A previsão é que até para 2035, 2040, 2050 é que as doenças crônicas aumentem, fruto desse estilo de vida que a gente está vivendo aí. E a tendência é o caos, tá? A tendência é o caos, estão criando na gente uma ilusão de que vai estar tudo certo e que vai ficar tudo bem, que a tecnologia na medicina vai melhorar e vai haver cura de câncer. Estão vendendo promessas pra gente. Só que a luz sempre esteve ali.
E, gente, a informação genuína, ela é imutável. Ela é imutável. Você vê na revista médica, se você pegar uma revista de 5 anos atrás, ela vai estar contradizendo, às vezes, muitas vezes, tudo que ela está dizendo hoje. Porque eles vão entendendo as coisas de uma forma... Porque, na verdade, não é aprender, é sobre ajustar ao sistema, que é um sistema que viva lucrar com doenças. É sobre isso. Só que a informação que é genuína, que vem de 200 anos atrás, ela se mantém. Claro, a gente vai ter ali uma diferença de perspectiva, né? Por exemplo, a Elisa tem alguns pontos que ela vê de uma forma diferente do meu. Mas a essência da mensagem é a mesma. É a alimentação natural, jejuns, práticas naturalistas, é isso. É isso que vai dar certo. E é isso que a gente está aqui brigando para continuar, porque a gente sabe que esse é o caminho que vai preservar a saúde, que vai fazer com que a pessoa tenha saúde. A não ser que você não queira ter saúde, a escolha é sua, tudo bem. Mas a gente está aqui militando pelas pessoas que estão realmente buscando saúde, só que estão enganadas. Porque tem gente que realmente não quer. Tem gente que acredita, a finitude está aí, eu vou passar, e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. A gente está aqui porque a gente acredita, que nem lá no episódio lá do Chaves, mais uma pessoa enganada. A gente acredita que tem milhões de pessoas enganadas. Então a gente está aqui para isso, né? Para poder trazer a mensagem para as pessoas que estão enganadas. E o Manual do Jejum ele corporifica tudo isso que a gente está trazendo, tudo isso que eu estou falando aqui. Então, ali basicamente no primeiro capítulo, né, a gente falou um pouco dessa história aí, falamos coisas interessantes de como, inclusive a própria alopatia bebeu muita coisa de lá. Por exemplo, as informações que a gente tem do trato gastrointestinal, a gente tem lá do exemplo que eu conto lá. Eu até esqueci o nome do rapaz lá, que o cara tinha um tiro a bala aqui no estômago, e aí ele conseguiu ver o que acontecia na digestão. Porque não tinha tecnologia para abrir e para olhar. Até hoje não tem, assim, para você olhar com detalhes. Então ali, como ele ficou com um buraco a bala lá da Guerra Civil, ele conseguiu ver o que acontecia. Que realmente, quando ele estava consumindo proteína, saía um suco de uma textura, e quando ele estava consumindo carboidrato, saía um suco de outra textura. Então eu conto lá isso no manual, né? Aí a gente destrincha essa parte aí e começa aí a falar efetivamente do jejum, só que a gente aí, diferente de alguns manuais que a gente vê, não no Brasil porque nem existe, né? Mas lá fora, a gente não ficou muito preocupado nessa parte de muito técnica, né? A gente não negligenciou isso, mas a gente queria realmente ajudar as pessoas. Então a gente tentou arrumar uma forma de tornar as coisas práticas. Tanto que o manual não vai chegar nem a 100 páginas, né? Nem a 150 páginas, né? Justamente para a pessoa não ter... O ideal é a pessoa desenvolver o raciocínio ali, mas justamente para a pessoa usar aquilo ali como uma coisa prática, né? Para ela pegar ali, consultar, é isso e ponto, entendeu? E aí, claro, ela vai aprendendo ali com ela mesma, com o desenvolver dos processos ali. É isso mesmo. E eu acho que o importante, né, do tudo que você trouxe até agora, Dani, eu acho que a gente precisa olhar é porque tem tantas pessoas buscando um caminho e muitas vezes sim se deparam com terapeutas que trabalham com o lado mais holístico, até mesmo nutricionistas ou médicos que têm uma visão diferente, né, que já é mais raro, mas existem. E aí a gente tem que tomar muito cuidado porque hoje em dia a própria naturopatia ela está sofrendo algumas mutações e a gente vê naturopatas com uma visão muito alopática, né? E também com uma visão que às vezes perde ou não tem aquela essência que é a essência da naturopatia de olhar para métodos alternativos, né? Então, claro, eu conheço muitos naturopatas e naturopatas esses que são muito bons, mas também conheço muitos que levam muito dessa cabeça da alopatia, né? De que você vai pegar algo, extirpar aquilo ali e curou tudo. E a visão deveria ser muito mais holística, né? É uma visão de sistema mesmo, uma visão sistêmica, de que isso daqui é um sistema que funciona de uma maneira específica. Só que, claro, dependendo das formas como a gente trata esse sistema, ele vai ter mais ou menos fragilidades. E essas fragilidades vão mudar de pessoa para pessoa, e é claro que é possível, sim, que haja uma alteração de uma necessidade específica de pessoas em momentos específicos, tipo de nutrientes específicos, né, de até tempo de sono, por exemplo, ou de exercícios. A gente sabe que existe uma diferença de uma pessoa para outra, até dependendo do biotipo da pessoa, de onde ela mora e por aí vai. Só que no fundo, a essência sempre é a mesma, né? Então não dá pra gente pensar do tipo, não, a pessoa vai ser 100% saudável se ela tiver uma alimentação, e aí a gente já tá aqui pisando talvez no calo de algumas pessoas, ou eu tô pisando, mas uma alimentação carnívora. Gente, não nascemos para ser carnívoros. É claro que em determinados momentos, para determinadas pessoas, pode ser que a alimentação carnívora temporariamente tem um aspecto terapêutico, que talvez ela veio de uma alimentação
que, né, não era nada natural. E o ser carnívoro é um pouco mais natural do que uma alimentação de McDonald's, de pão, de etc, né, coisas processadas. Ou estar carnívoro, porque a gente nunca vai ser carnívoro. Então é justamente esse processo de compreensão que às vezes muitas das modinhas que estão por aí, né, da paleo, do carnivorismo, ou às vezes de certas alimentações específicas, são só moda mesmo. E acabam que ajudam algumas pessoas, mas porque aquela pessoa transicionou de um estilo alimentar ou de um estilo de vida que era ainda mais antinatural, né? E temporariamente vai sim receber efeitos benéficos daquela prática, só que no longo prazo isso muito provavelmente vai causar mais danos do que qualquer outra coisa, né? Então acho que o nosso cuidado até com o manual é de trazer essa consciência e também essa experiência, né, e essa compreensão de que talvez no fundo, a ferramenta que é para o ser humano e que realmente tem efeito para todos, só que precisa ser usada com muita cautela dependendo do caso de cada um, é o jejum. É a ferramenta humana para a saúde mais efetiva, que é como até a gente tem aí o livro, né, do nosso amigo e também nutricionista Eduardo Coraça, que é justamente essa cirurgia da natureza, né? Então, quando a gente fala sobre jejum, é um passo atrás de, ao invés de colocar mais e mais e mais coisas para resolver, é retirar, é abrir espaço, né? Que é o oposto do que é a noção atualmente da alopatia, de tacar um monte de coisa ali no processo para ver se apaga o fogo, né? Apaga o problema. E aí o jejum já seria dar espaço, né? Dar espaço para que esse organismo saiba fazer ou faça o que ele sabe fazer. E aí, o cuidado dos capítulos, né, da maneira como foram escritos, é justo de trazer para vocês uma informação que é uma informação limpa, não é uma informação que é talvez tendenciosa, né? Então a gente trouxe um pouco de cada estilo de jejum, né? De cada processo que pode ser visto da maneira como é visto e como é enxergado, inclusive pelas pessoas que praticam. Porque muitas vezes a gente tem, obviamente, né, conhecemos aí, tanto o Dani quanto eu, pessoas que são mais da área do jejum de água, né, por exemplo. E aí elas vão falar mal do jejum a seco, mas talvez nunca pegaram para estudar de verdade, né? Nunca pegaram para ver a ciência por trás. Perfeito. E a mesma coisa acontece com pessoas que são a favor, por exemplo, do processo de sucos. E que aí são contra o jejum, já encontrei várias pessoas, né, com essa linha, são contra o jejum e são super enviesadas para o jejum de sucos, mas não enxergam os benefícios do jejum. Então a gente tem que entender que todas essas práticas que estão no manual, a gente fala no manual de todos esses, né? Jejum a seco, processo de sucos, né, também do jejum de água, e tanto do intermitente quanto do mais prolongado, tá tudo lá. A gente tem que entender que cada um tem o seu benefício, cada um tem o seu motivo de ser e cada um tem o seu momento também. Não é para todo mundo que vai casar de cara um jejum de água prolongado, por exemplo. Ou não é para todo mundo que dá para fazer um jejum a seco de cara também. E que dirá, não é para todo mundo também fazer um processo de sucos a qualquer momento. Às vezes é necessário fazer ajustes na prática de cada um desses, né? Porque nunca vai ser copia e cola. Então a nossa intenção aqui é justamente trazer, abrir esse âmbito de troca para vocês entenderem que, claro, também existe manual. O manual é, da mesma maneira que existem manuais por aí, é uma diretiva, mas não é uma regra, né? A gente tem que entender que diretivas é isso, a gente olha para aquilo e busca aplicar da melhor maneira. E em certos casos vai precisar ser alterado, né? Ajustado. E para isso, gente, como a gente enfatiza milhões de vezes no manual e milhões de vezes nas aulas que a gente também tem incluídas aí com o Aprendendo a Jejuar, essa jornada que tem, para quem quiser depois olha lá, tanto na bio do Dani ou na minha, tem lá o link para vocês entrarem, adquirirem o manual e as aulas que estão gravadas, né? Mas, enfim, o que a gente traz ali é justamente essa compreensão de que precisa ser acompanhado. Claro, quer fazer jejum intermitente? Isso é basicamente fisiológico, dependendo do número de horas que você faz, todo mundo poderia fazer um jejum intermitente curto, né? Mas se já quer fazer algo mais prolongado, precisa também entender onde está essa pessoa em nível de saúde, para ver o que precisa ser feito no pré, o que pode ser feito no pós, como voltar desse jejum, como adquirir os melhores resultados sem se machucar, né? Também tem isso, porque a gente sabe que estamos no estilo de vida antinatural. Então, apesar da prática do jejum ser super natural, se a gente está vivendo de uma maneira antinatural, a gente precisa encontrar esse natural da melhor maneira possível, para também ajustar e junto, casar junto com essa prática, né? Sim, não sei, falei pra caramba. Não, Mas. perfeito, fala mais, se quiser falar mais. Acho que a gente pode até pegar. Já tem uma pergunta que subiu aqui, ó. A gente poderia respondê-la e depois voltar a falar um pouquinho Eu mais. não tô.
Eu não tô recebendo aqui, eu não tô vendo o chat. Ah, tudo bem. Deixa eu puxar ela aqui, ó. Bom dia. Quantos dias são necessários fazer um jejum de água antes de entrar num jejum a seco prolongado? Né? Essa foi uma pergunta. Não sei quem é, Não RDMA. Deixa eu ver vendo se- nenhum chat. Eu só vi aqui o bom dia do Caio Tambelli. Será que deu alguma? Rodrigo de Moraes. É, não sei, pra mim aparece. Pode deixar que eu vou puxando as perguntas quando elas vierem. Mas veio aí, é do Rodrigo, né, essa pergunta sobre a prática do jejum de água para depois pensar no jejum a seco prolongado. Bom, eu vou falar um pouquinho e depois, Dani, você pode complementar, né? É, Rodrigo, então, o que acontece? Quando a gente fala sobre jejum a seco, toda a ciência por trás dele, os médicos que apoiam essa prática e todos que estudaram muito, principalmente o jejum a seco, gente, para quem não sabe, isso está lá no manual, tá? Mas vou resumir um pouquinho. Ele foi muito e tem sido muito estudado pela frente de jejum russa, tá? Os médicos russos são os que mais estudam jejum, tá? Então, existem clínicas de jejum a seco na Rússia, tá? Para vocês saberem. E o que eles indicam? Que não se deve emendar um jejum de água num jejum a seco. Não sei se foi isso que você quis perguntar, tá, Rodrigo? De tipo, quantos dias de água para depois entrar num seco. Então, o ideal, na verdade, é que a gente primeiro faça períodos de jejum de água, se desintoxique. Isso pode levar anos, às vezes, tá? Para algumas pessoas, de práticas de jejum com água, para depois pensar em fazer o jejum a seco, mas nunca fazer um jejum de água e emendar num seco, né? O seco sempre vem primeiro, é o oposto. Depois que a gente já se praticou muito de água, já desintoxicou bastante, já está apto e hidratado o suficiente para começar um jejum a seco, o jejum a seco vem sempre primeiro para depois a gente passar para a água. Então, por exemplo, para quem está começando, 24 horas a seco e depois 1, 2, 3 dias na água, por exemplo, tá? É um formato que é o formato ideal. Ou até, por exemplo, lá para frente, quando a pessoa já tiver feito vários a seco, talvez ela faça 7, 10 dias a seco e mais 3, 4, 5 dias ou 10 dias na água para depois ir retomando, né, a alimentação. Tô dando um exemplo, né? Muito cuidado, tá, gente? Que eu falo a quantidade de dias aqui, mas não é para vocês saírem fazendo isso tudo. É necessário acompanhamento, só para vocês terem uma noção de como é que funciona, tá? Não dá para alguém que nunca fez 1, 2 dias na água querer fazer 1, 2, 3 dias no seco. Sempre necessário primeiro começar com a água e praticar por bastante tempo. E junto com isso, auxiliar com a alimentação, ajustar a alimentação, porque não dá também para. Não existe, inclusive os médicos russos enfatizavam isso muito antes, lá na época que começaram a estudar mais jejum a seco, e hoje em dia eles enfatizam menos porque eles veem que isso é muito desafiador para a sociedade como um todo. Porém, não existe praticar jejum a seco comendo um monte de cozidos. Não existe praticar jejum a seco comendo um monte de coisas processadas. É necessário se hidratar primeiro, ter uma alimentação que hidrate e não uma alimentação que desidrate, porque o processo do seco, a ferramenta dele para desintoxicação efetiva é desidratação. Então, se você já entra num processo de seco desidratado, você vai se machucar e não se ajudar, tá? Então, só enfatizando isso aí. Passar para você, Dani, se quiser complementar ou já puxar outro assunto à vontade. Respondeu muito bem. Eu quero só comentar naquilo que que você trouxe. De a gente não, nesse manual, pessoal, obviamente, não levantou bandeira para nada. Eu acho que foi um exercício de maturidade muito grande, tanto da minha parte quanto da Elisa, que temos personalidade forte, e temos a acreditar, e temos a ficar ali, nos orientarmos pelas ideias que a gente acredita. Mas foi um exercício de maturidade das duas partes. A gente não levantou, eu acho que foi muito legal, porque a gente conseguiu trazer os dois mundos e unir os dois mundos. A gente não levantou bandeira para nenhuma terapêutica, a gente ali apresentou tudo que tem para vocês sobre o assunto. Tudo. Jejum seco, porque geralmente, há 2 anos atrás, se eu ouvisse falar de jejum seco, eu falava, tá louco. Tá louco. O Shelton jamais falaria uma coisa dessa. Mas não é bem assim. Aí a gente faz o exercício de maturidade de escutar o outro lado, de examinar, de analisar as coisas, ver que tem estudo, ver que tem fundamento. Então a gente aí até que precisou de um tempo, a gente poderia ter feito esse manual lá para trás, para a gente poder ajustar isso aí. Ficou muito legal, porque a gente trouxe tudo. A gente não levantou bandeira para nenhum e apresentamos as possibilidades. E um grande objetivo que a gente teve também é, tipo assim, a gente tem observado que, tipo assim, os médicos estão começando a falar sobre o tema, muita gente falando sobre o tema, mas está muito jogado. Então, tipo assim, as pessoas sabem que é bom, mas ninguém está realmente assumindo assim, um compromisso de realmente um profissional de saúde habilitado a fazer um tratamento específico chamando de jejum, apesar de que a gente sabe que na própria alopatia tem algumas determinadas doenças e transtornos que eles usam jejum, tá? Eles só não chamam disso.
Eles deixam a pessoa lá, às vezes a pessoa está com algum problema no pâncreas, ou até esse negócio de deixar no soro muito tempo sem comida, de certa forma, aspas, tá? É um jejum, tá? Ele não te alimenta, eles deixam ele no soro. De certa forma, mas não é, né? Um jejum. Porque tem umas outras coisas que são complicadas. Então, a gente observou que tem muita gente, como foi o caso, o meu caso e o caso da Elisa também, a gente foi fazendo meio que por nossa conta, né? No autodidatismo. E aí a gente viu que, pô, pode gerar alguns problemas se você sair fazendo de qualquer jeito. Então, com base na nossa experiência, a gente falou, pô, vai que a pessoa não tem supervisão, não tem nada, ela cisma de fazer um jejum, que nem um monte de gente aí que toma remédio sem receita, né? Na verdade, não deveria tomar nenhum remédio, mas enfim, vamos supor que tomar remédio fosse uma coisa segura e que você pudesse tomar ele só com receita. Então, se você faz aí, pelo menos que a pessoa saiba o que está fazendo. Então, você vai pegar uma manual, você vai, pô, eu sei que eu tô fazendo. Peraí, se eu fizer isso, não vai dar errado. Pô, se eu sair fazendo jejum seco, tá errado, não é? Não é pra eu sair fazendo isso. Então você vai estar com uma maturidade muito maior para você entrar no seu jejum. Acho que isso aí foi fundamental. Sobre o que você tinha comentado no início, dos naturopatas, é interessante o que você está falando. Eu, basicamente, às vezes até tenho confundido médicos e naturopatas, porque os naturopatas começaram a usar branquinho, colete e tal. Eu sou naturopata com matrícula e tudo mais. Eu até acho legal até eu tenho a carteirinha, né? Eu acho legal. Assim, não é obrigatório, mas eu acho legal você ter ali pra gente se defender mesmo. A ideia é boa, ter uma organização, né? Mas não confundir as coisas, entendeu? Naturopata usar a natureza para reverter problemas de saúde. Só que o sistema é muito sombrio. Eu não estou aqui julgando ninguém. O sistema, né, o capital, gente, ele é muito terrível e ele lança os seus tentáculos sobre todas as áreas. Então, inevitavelmente, uma coisa que apareceu como genuína, o sistema tenta cooptar para ele. Então, você vê, agora você tem uma faculdade de naturopatia que você faz na indústria da saúde. Olha o nome, indústria da saúde. É muito capitalizado, mano. Então você vê lá o cara falando de plantas, e você acha muito bonitinho, e você pensa, bom, já que eu não vou ser médico, eu posso ser um naturopata. É uma oportunidade de mercado. É a realidade que a gente vive. Só que você tem que entender que, tipo assim, no caso dos naturopatas, que, cara, é uma outra vibe, é uma outra perspectiva. Eu não tô dizendo pra gente ficar alienado do mundo. Mas, cara, não tem nada a ver você, na sua terapêutica, começar a inserir que daqui a pouco você vai estar um alopata. Inclusive, gente, o alopata, o que a gente entende como medicina alopática hoje, ele vem, inclusive, por isso que é bom a gente saber da história, dos próprios alopatas, que tem relação com os homeopatas. Que é uma galera que, dentro das medicinas que existiam, eles acreditavam de usar a próprio veneno para poder remediar um mal que está dentro de você. Dar pequenas doses de veneno para criar uma resistência no corpo, para fazer com que ele se fortaleça e você sobreviva. Que é um tipo de medicina de guerra. Entende? Então, era uma das vertentes de tudo que existia, que foi a vertente vitoriosa. A alopatia. Que era uma perspectiva de você analisar as coisas. Porque já se fazia muita coisa errada desde antigamente. Aí nisso os próprios higienistas já falavam, Shelton, né? Eles são até um pouco meio assim. Na época era diferente, né? Na época você tinha outras formas de pensar, né? Ele chamava de bruxo, bruxaria. Ele chamava de feiticeiros, né? Se você quer praticar feitiçaria, é por sua conta, mas entenda o que você está fazendo. Eu não estou aqui julgando quem quer usar a feitiçaria. Não é isso que eu estou entrando no mérito. É que, tipo, eram práticas que eram usadas antigamente. Você. É tipo uma parada assim, a amarração do amor. O que isso tem a ver com medicina? Mas tem tudo a ver. Você usar compostos, usar fórmulas ali para poder alcançar um objetivo. Eu não estou entrando no mérito aqui se isso dá certo, se não dá certo, se é possível, se não é possível. Eu estou dizendo que é uma perspectiva de olhar as coisas. Só que em termos de saúde, você pode tirar coisas boas, talvez, disso aí. Mas, cara, a gente é holístico. Isso é só uma parte. Eu não estou dizendo que hormese não exista, que não existe essa questão de você usar homeopatia e alguns, em determinadas circunstâncias, você usar essa perspectiva. Por exemplo, se tem uma emergência, talvez seja preciso você fazer isso. Mas eu estou dizendo que uma medicina global, que quer realmente se preocupar com a saúde das pessoas, considerando que nós somos seres orgânicos, ela tem que olhar tudo. E o naturopata, ele tem que ter na mente, por mais que ele esteja dentro desse sistema, ele tem que olhar as coisas de uma forma holística. Ele não pode ser, ele tem que tomar muito cuidado para não se enveredar pela alopatia, ele tem que tomar muito cuidado onde ele está, o cara terreno que ele está pisando. Porque você tem que considerar o holístico. Aí você pega emprestado
Ayurveda, você pega emprestado a medicina chinesa, por mais que tenha suas questões, são medicinas que consideram o holístico, né? As próprias tradições da África também consideram o todo. Outra coisa que você falou também é que as pessoas têm muito nisso, né? Que você falou das dietas. Ajudou um pouco, foi milagre, né? Não, mas eu emagreci. Eu acredito na dieta paleo porque eu emagreci. Gente, muito cuidado. Por quê? Se você colocar uma pessoa na quimioterapia, ela vai emagrecer também. Só que você já viu as consequências da quimioterapia? Então é por aí mesmo? Aí a pessoa já emagreceu, era o objetivo que ela tinha na mente, né? Emagrecer. Emagreci, milagre. Então isso é a meta de vida. Né? Então, quando você, por exemplo, se coloca em cetose, você está se colocando num estado, aspas, bem grande, doente. Você está ficando doente para emagrecer. Já para pensar nisso? Existe forma. Cara, eu vi isso essa semana. Um médico estava falando isso. Que você está se colocando, um médico vegano, no caso, né? Você está se colocando num estado de patologia para você emagrecer. Você está restringindo ali o consumo de bons carboidratos, de nutrientes, que vai te dar o nutriente que suas células precisam, vai te ajudar a eliminar a matéria tóxica para você emagrecer. Mas não, você prefere se colocar no estado de doença, que é tanto se colocando na cetose, consumindo esses alimentos de origem animal em excesso, como também contendo de maneira abrupta sua alimentação com essas injeções, né? Com o Ozempic, com esses remédios aí. Você está se colocando num estado de doença. Por quê? Quando você se coloca nesse estado de doença, você naturalmente não tem fome. Você naturalmente não tem fome, porque o teu corpo está preocupado com outras coisas. Você está indo de uma forma muito agressiva contra você mesmo. Por mais que você queira fazer isso, eu só quero que você saiba o que você está fazendo. Que você está agredindo gravemente o seu corpo. Tem gente que quer fazer e está tudo bem. Eu sei das consequências que eu vou pagar, eu sei do preço que eu vou pagar e está tudo bem. Mas tem gente que está fazendo sem dar conta do preço que vai pagar depois. Acho que é isso, né? A gente é isso. Para fechar, que eu botei aqui um pouco de cada estilo, né? A gente nesse manual pegou um pouco de cada coisa, né? Pegou um pouquinho de cada coisa. A gente não fez uma salada mista. A gente tentou conciliar ali os mundos e apresentar para vocês todas as perspectivas possíveis, né, numa terapêutica para você usar o jejum. Né? Você pode usar o jejum da forma com água, né? Você pode usar o jejum da forma seca. Você também tem os protocolos de suco ali e tem aí o tal do jejum intermitente também. Sim, isso. É bem legal esse ponto, né? Quando a gente consegue abordar tantas coisas numa live e tudo está relacionado ao jejum, né? Porque a gente sempre tem que dar essa retrospectiva para vocês. Eu acho que faz parte da responsabilidade como profissionais da saúde, né? E, bom, o maior cuidado que eu vejo atual, né, seria justamente a gente parar de ficar procurando essa pílula mágica, né? Tá todo mundo procurando pílula mágica. Só ligar aqui rapidinho para dar muito quente. Tá? Tranquilo, vai lá. E aí, essa questão da pílula mágica, né, gente, assim, não existe. Mas é claro que o mais próximo da pílula mágica, e que exige tempo, exige paciência, exige dedicação, seria a transição alimentar para uma alimentação mais natural mesmo, né? E aí, o que seria o natural para nós, né, seres que somos muito similares a um bonobo, por exemplo, que é um primata, seria uma alimentação frugívora, né? E não é, gente, quando a gente fala frugivorismo, não necessariamente significa que a pessoa precisa ser 100% crude, 100%. Não. O frugivorismo seria você estar inclinado na maior parte da tua alimentação para as frutas, para os vegetais, para a semente no seu estado natural, né? Então, basicamente é isso. Claro que, tipo, o melhor dos mundos seria se a gente conseguisse ficar 100% nisso, né? E a gente sabe que também, ainda assim, o melhor dos mundos atual não é só isso, porque a gente sabe que está faltando muito nutriente das frutas, dos vegetais, de tudo, né? Até mesmo dos alimentos de origem animal, não estão mais com o seu potencial que tinham há 50, 100 anos atrás, né? Então, muitas vezes a gente tem que atrelar essa, que seria o que eu chamo de higienismo 2.0, né? Que o higienismo, ele tinha essa cabeça de que não entram suplementos, a gente não deveria utilizar nada, né, nesse sentido. Só que a gente está no momento atual em que, se a gente segue o higienismo estrito da época de 100 anos atrás, mais ou menos, a gente não vai conseguir manter a nossa saúde 100% para a grande maioria dos casos, tá? Tem gente que é exceção à regra, tá?
Mas para a grande maioria, a gente vai precisar sim entrar em certos momentos com alguma suplementação, com alguns ajustes alimentares, até aceitar, às vezes, quem sabe, alguns germinados de vez em quando, algumas leguminosas de vez em quando, para poder aportar essa complexidade de nutrientes que a gente não encontra mais nas frutas e nos vegetais, tá? Mais uma alimentação que menos é mais, né? Da gente simplificar. Não entrar num processo de tipo assim, vou comer um monte de coisa, um monte de superfoods, um monte de não sei o quê, ou quantidades enormes, que eu já vivenciei isso muito. E ainda tenho esse quê em mim, né? Porque eu passei anos da alimentação frugívora, crudívora, comendo 8, 10 quilos de frutas e vegetais por dia. E hoje em dia eu olho para trás e falo, gente, como é que eu consegui? Eu não tenho nem noção de como é que cabia isso dentro de mim. E eu ainda me enxergo como uma pessoa que come mais do que a grande maioria dos frugívoros. Mas eu entendo que a gente tem que minimizar, só que ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para não minimizar muito e também comer de menos, estar se nutrindo de menos e tem que estar sempre observando, infelizmente sim, entrando com algumas ferramentas que não necessariamente seriam do higienismo original, né? Para a gente passar para frente uma alimentação, ou perdão, uma saúde mais efetiva, né? Então, enfim, acho que seria isso só. Tem mais uma pergunta aqui, ó, até do próprio Rodrigo de novo. Vou puxar essa, e se você quiser começar respondendo ela dessa vez, Dani, para eu não falar um montão. Do Rodrigo, ele é assim, ó. Fiz 11 dias na água, mas no sexto dia vomitei demais o suco gástrico. É sintoma de desintoxicação? 6 dias na água e no sétimo vomitou suco gástrico, é isso? 11 dias na água, e no sexto dia ele vomitou. É um sintoma de desintoxicação que dificilmente eu vejo, né? Eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas é um sintoma legal. Me falaram um, que eu até esqueci, cara. Me falaram um bem, bem sinistro aí, que eu não sei se foi. Não vou arriscar especular nada não, mas esse sintoma ele é bem difícil acontecer. Mas pode acontecer. Ainda mais no sexto dia, né? Geralmente está tudo muito sequinho, né? Então realmente é uma crise de cura bem, bem interessante. E foi legal você ter se colocado até no jejum, porque a situação devia estar bem, bem complicada, né? Muito provavelmente aí, eu acredito, especulando, tá? Que você já estava aí com uma gastroenterite, né? Com uma inflamação muito grande já para cronicidade, né? Para chegar lá ao ponto de estar saindo sangue e tudo. E o problema disso é que você... Aí é aquilo que a Elisa acabou de falar. A gente tem que olhar tudo com muita calma e com cada detalhe para cada pessoa. Porque não adianta você estar com uma gastroenterite ou com algum problema desse aí e, por exemplo, sair enchendo a pessoa de fruta e vegetal. Não. Porque, sim, é o certo a se fazer, tem um monte de nutrientes, sim. Mas você está com problema de conseguir digerir os nutrientes. O que adianta? Você está com problema de digerir nutrientes. Então vai ter que ter todo um preparo para você poder reinserir aí os alimentos na vida da pessoa. Você não necessita, por exemplo, você comer couve crua, vai machucar ali, às vezes está ferido. Vai machucar, pode machucar. Então talvez na forma de suco, na forma de papinha, a gente temporariamente, não estou dizendo que esse é o cenário ideal, mas às vezes até mesmo pegar alimentos assim que não são crudívoros, tipo assim, batata baroa e fazer um purezinho. Por quê? Tá muito ali, não para comer quente, obviamente, mas porque tá muito machucado. Então tem que nutrir a sua célula, porque os médicos já estão falando isso, mas eles só não assumem, né? Porque é perigoso. Eles já sabem disso, gente. Eu fico vendo assim, eles sabem, mas assim, parece que eles não falam, o inconsciente fala. O que é a causa da doença? Desnutrição, falta de nutrientes na célula, isso é básico, e toxicidade. Quando você não tem nutrientes e tem um acúmulo de carga tóxica, tanto a autogerada, porque o nosso corpo gera amônia, dióxido monóxido de carbono, aldeído, uma série de venenos que o nosso corpo gera. Só que a gente dá conta de eliminar. O problema é que tem a toxicidade interna e externa. E a externa pode ser vários. Pode ser desde um alimento antifisiológico até contaminação por telas e metal pesado, plástico. Então, quando essa carga tóxica fica muito elevada, você não consegue drenar as toxinas ali e você tem ali as causas, né, das doenças, dos problemas da patologia. Então, se você não tem um corpo bem nutrido, você não vai ter aí a condição de se recuperar das patologias. Então, por exemplo, você está com um trato que pode ter sido o seu caso, pelo sintoma de desintoxicação que você falou, mas pode ser outras coisas também. Mas tudo indica que seja isso. Você pôr eliminar suco gástrico depois disso tudo, então provavelmente a situação não estava muito legal dentro de você. E que bom que agora está tudo bem, né? Maravilhoso. É um sinal de que você estava desnutrido. Mas aí, inclusive, por falar de desnutrição, você pode estar desnutrido até com sobrepeso, tá? Por quê? Você
você tá com falta de nutrientes nas suas células, tá tudo bloqueado, o sistema tá travado, é como se a pia tivesse entupido. E você tá ali com muito sobrepeso e não é necessariamente de gordura, tá? Não é necessariamente de gordura. Porque gordura é muito difícil de entrar e de sair. E outra coisa também que as pessoas não se tocam é que a gordura ela não queima no sentido de explodir, tá, gente? Só a bomba atômica faz isso. Normalmente você elimina, não é uma regra, que também já estão mudando isso aí de novo. Dizem que a gente elimina gordura pelas fezes e pela urina. Só que agora já tem uma outra corrente que está dizendo que você elimina na expiração. Eu acho que faz mais sentido isso que estão vendo agora. Eu acho que faz muito mais sentido. Mas, enfim, que bom que você passou por esse processo. Provavelmente deve ter sido aí um sintoma de desintoxicação. E agora que você passou por essa fase, use o jejum como uma ferramenta para você... aprenda a comer e viver da maneira correta. Eu acho que isso foi muito legal que a gente trouxe também no manual e nas nossas aulas. É o quê? O jejum é uma ferramenta legal? É. Mas, cara, vale muito mais a pena seguir o caminho correto. Por quê? De que adianta? Eu falei ontem num vídeo do Angus Barbieri. Ele ficou lá, ele perdeu 200 quilos. Ele fez jejum supervisionado por médicos, está dentro de uma clínica, ficou lá no soro. No máximo ali ele tomava um pouquinho de suco, uma coisa assim bem básica. Mas foram aí 300 dias de jejum, 382 dias de jejum, salvo engano. Ele perdeu ali 200 quilos. Eu não sei como é que foi a vida dele depois. Ele foi de 200 de 300, ele ficou com 80 quilos no final das contas. E se ele não viveu, depois disso tudo, se ele não curou aqui a mente e viveu um estilo de vida, uma alimentação errado, ele vai recuperar esse peso todo de novo. Ele pode ficar até mais frustrado. Ele pode desenvolver problemas muito mais graves ainda, pode até vir a se matar. Vale muito mais a pena você aprender a comer e viver da maneira correta. Eu não estou dizendo que vai ser uma vida perfeita, mas use esse processo que você ficou aí de jejum para você mudar de vida. Pelo menos melhorar. Para não voltar a ter, porque você já viu esse mundo. Você já viu as consequências de que uma alimentação e um estilo de vida errado pode trazer na vida da pessoa. Então, usa isso em seu favor. Exatamente. Eu acho que o processo ideal é esse, né? Utilizar o jejum como mais um meio de transição de vida, né? Não só alimentar, mas de vida, de estilo de vida, de hábitos e tudo mais. Para quem já fez jejum, sabe, né? Até o Rodrigo trouxe aqui falando dos 11 dias. Com certeza sai do jejum com uma outra cabeça. Não existe essa de falar que o jejum só tem funções físicas, né? E de desinflamação. Não, a gente. Até mesmo lembrando que quando desinflama o corpo como um todo, a gente desinflama também os intestinos. Ao desinflamar os intestinos, também tem relação com o cérebro, já que a gente tem essa conexão direta. Então, a gente também desinflama o corpo como um todo. Então, ao desinflamar, inclusive, o cérebro, gente, a clareza mental é maior, né? A compreensão do que a gente está aqui para fazer é maior. A compreensão do que é desnecessário na nossa vida é muito maior. Então, o jejum vem com essa capacidade de transição até de estilo de pensamento, né, de consciência, e por aí vai. Porque também muda muito na nossa microbiota. E, inclusive, isso, muito cuidado, tá, gente? Uma coisa que é importante ser falado. Quando a gente faz um processo de jejum, independentemente de ser 3 dias, de ser 10 dias, de ser 21 dias, de ser 40 dias, não importa, tá? A gente sai desse jejum com o intestino mais limpo, né? Porque, bem ou mal, as bactérias intestinais, elas vão talvez sobreviver aí 2 dias, 3 dias, e elas morrem. A partir daí, a gente tem a capacidade de repopular a nossa microbiota com bactérias boas. E para isso, a alimentação é super chave. Por isso que não se quebra jejum, gente, com porcaria. Não se quebra jejum com hambúrguer, não se quebra jejum com fritura, não se quebra jejum com nada que possa trazer para o nosso organismo bactérias nocivas, ou alimentar no nosso intestino essas bactérias, porque inclusive elas vão estar com fome. E aí, se você entra com um alimento que vai alimentar as que são da pior espécie no teu intestino, entre aspas, você vai estar aí sim entrando numa superpopulação de talvez bactérias que vão te trazer resultados e mais pró-inflamatórios. É por isso que tanta gente pós-jejum ganha peso muito mais rápido e talvez de uma maneira não muito legal do que pessoas no pré-jejum, porque a gente está vazio, entre aspas, tá? É claro que não vão ter várias bactérias ali no intestino, mas se a gente come algo que alimenta o que é pró-inflamatório, o ganho de peso é muito mais rápido, justamente porque a gente está se inflamando. E peso em excesso é inflamação,
né? Então a gente tem que entender que tem esse fundo também, tem todo um cuidado de retorno no pós-jejum. E que vejo que muitas pessoas não têm esse cuidado. Tem pessoas que jejuam e que saem do jejum comendo qualquer coisa, porque, jejuei, então eu mereço. E não é bem por aí, tá, gente? Não é essa a lógica. O jejum não é sair do jejum achando que ele foi um martírio ou que foi, sei lá, um super sacrifício e que você precisa se dar parabéns por isso. E a sua forma de se dar parabéns é comendo besteira. Né? A gente tem uma noção, às vezes, meio errada, mas a gente cresceu com isso. Né? A gente cresceu pensando assim, ou fomos ensinados assim. Então, também é uma oportunidade de a gente, talvez, rever, né? Desconstruir certos pensamentos, desconstruir certas noções e aprendizados incorretos que a gente teve anteriormente, para abrir espaço para uma limpeza mais profunda mesmo. Então, todo cuidado é realmente pouco no pós-jejum, né? Enfim, não sei. Ó, gente, só lembrando, perguntas, tá? A gente está aqui falando, mas a gente está aberto para responder perguntas. A gente só começa a falar porque não tem outras perguntas aqui embaixo. Então, se vocês quiserem mandar, a gente vai responder com o maior carinho, né? Então é isso, passar um pouquinho para você, Dani. Eu ia falar aqui só pra gente. Só vou, pra quem tá aqui, pessoal, fazer aqui um resumo mais ou menos de como é que a gente estruturou esse manual aí. Só pra que a gente tinha combinado, pra vocês terem noção de caso vocês queiram adquirir aí, o que vocês vão estar adquirindo. Bom, a gente começa o manual falando um pouco da história dos jejuns que a gente está falando aqui, apresenta alguns casos práticos para vocês olharem ali mais ou menos. A gente contextualiza ali a história. É breve, não chega nem a 10 páginas, né, mais ou menos. Aí depois a gente já vai atacar o jejum intermitente, que é o que tem na moda, né? A gente explica ali de uma forma bem objetiva as questões do jejum intermitente, a gente faz propostas, né, de ideias, né? Porque isso não é uma coisa, a gente já deixa claro lá que não é uma coisa assim que é... Nada é preto no branco, né? A gente tem aí propostas, né? A gente explica essa questão do jejum intermitente, a gente fala que o jejum intermitente é o estado natural lá do nosso corpo, e a gente ali comenta esses jejuns aí, essas propostas, a gente fala ali. Depois disso, a gente já vai falar mais do jejum mais prolongado. Jejum de água, a gente fala ali as dinâmicas de como é que... Né? Um pequeno spoiler ali, né? Como é que funciona ali, quantos dias, o que vai acontecer em quantos dias de jejum que você fica, né? Tem 3 fases ali, mais ou menos, 4 fases, e cada fase vai ter algumas transformações, algumas mudanças. E aí depois a gente fala de jejum de líquidos, né? A gente explica esse termo de jejum de líquidos, né? Que não é muito bem um termo apropriado, mas é muito interessante. E a gente explica como ele pode ser usado na sua vida, né? A nível estratégico, como ele pode dar certo para você e se ele é o jejum ideal para você. E aí depois a gente fala do jejum a seco, né? E a gente vai evoluindo, né? A gente vai engatinhando devagarinho, aí a gente fala do jejum a seco. As vantagens, se é científico ou não, se limpa mais ou limpa menos, a gente faz o comparativo. O jejum a seco equivale a tantos dias de jejum hidratado. Só spoiler, né? Aí a gente fecha indo bem mais além, né? Na escada, né? A gente começa a falar da inédia, né? Você ser um inediante. Ser um inediante, não vou dar spoiler aqui, mas é uma maturidade muito grande. Né? Por exemplo, você pode fazer muitos dias de jejum, você pode ser um frutífero, mas você não é um inediante. Né? Inediante é uma perspectiva muito interessante. E fazer esse manual foi muito legal, porque eu comecei aí a entender o que era um pensamento inediante. Né? Mesmo que você consuma alimentos, você pode ser um inediante. Por exemplo, você falou aí de... a gente, quando vai para o digorismo, a gente tem muita vibe de apresentar para as pessoas aquele vasilhão de comida. Olha como eu como, olha como... Mas isso não flerta com a inédia, né? Isso não flerta com a inédia. E hoje em dia eu entendo isso muito claro. Cara, não precisa de tanto. Não precisa. Não precisa de tanto. É muita pouca comida que o corpo precisa. Tem outros alimentos que a gente precisa. E não é alimento físico. É alimento humano. Energia, sabe? Se alimentar de um trabalho, se alimentar de um relacionamento, se alimentar... Isso aqui é alimentação, isso aqui é nutrição. Então, é muito legal, gente. É um spoiler aí do manual. Acho que foi um resumo legal, né, que a gente fez aí, né? Faltou alguma coisa? Não, nada. Inclusive, lembrando só que no finalzinho a gente fala lá quais são as pessoas que não são indicadas a fazer Ah, jejum, né? O passo a passo do processo do jejum também, né? Então, enfim, até falando em passo a passo, subiu uma pergunta aqui, ó, do Marcos.
Qual a melhor maneira de se iniciar um jejum? E enfim, eu acho que a gente já trouxe um pouco nessa live, né, Marcos? Não sei se você entrou mais pro meio, pro final. Mas é necessário um preparo, né? Um preparo para esse jejum, uma mudança alimentar prévia, depende do jejum que você está falando. Se é um jejum intermitente, é muito mais tranquilo de você inserir na sua rotina, sem precisar de muitas mudanças. Mas se é um jejum um pouquinho mais prolongado, né? 2, 3 dias ou mais, aí vai ser necessário um ajuste prévio, né? Então, isso tudo está no manual também. Mas a princípio, eu acho que seria isso, né? Não sei se você já pratica o intermitente. Se já pratica, dá para você ir estendendo essas horas, mas também não se esquecer de melhorar a alimentação nesse caminhar, né? Ir para uma alimentação mais natural, mais crua, mais fresca, mais à base de frutas e vegetais, né? Então seria uma ideia. E aí começar aos poucos, né? Do intermitente, ter um tempo aí, se permitir um tempo no intermitente antes de querer galgar outro espaço. Mas o manual tá realmente bem gostoso, assim, bem prático. E é isso que o Dani já trouxe até no início, né? A nossa intenção é ainda melhorar. Esse manual tá do jeito que tá, mas a gente ainda vai ajustá-lo, ele ainda vai até crescer de tamanho um pouquinho também, com mais outros conteúdos que a gente vai agregar. Então, é isso. E para quem, óbvio, está adquirindo o manual, vocês ainda levam essas 4 aulas que a gente já mencionou, né? Então, são aulas sobre jejum intermitente, sobre jejum de água em geral, né? Sobre o processo de suco, sobre o processo seco, sobre inédia, para vocês entenderem mais o que é inédia. Então, estão bem legais as aulas também. E a gente não deixou vocês órfãos, né? A gente não só entregou o manual, a gente colocou ali as aulas também. Eu acho que as aulas são legais porque contextualiza. E ali as aulas estão bem ali 1 hora, tá? Não tá nada extensivo. Então, para além do manual, você ainda tem as aulas. Ah, e tem um grupo, né? Você participa aí de um grupo que é um grupo de estudo. É um grupo de estudo ali em que a gente troca ideia ali sobre jejum. A pessoa fala, eu fiquei tanto tempo de jejum e foi assim, assim, assado. Tem que ter, né? Tem que ter essa união, né, de galeras, dessa vibe, pra gente entender o que tá acontecendo. E vira e mexe a gente abre reuniões, né, pra gente se encontrar, encontros, aí a gente troca uma ideia de o que tá acontecendo, o que tá rolando, e é interessante aí, nesse sentido. Elisa, eu ia falar que eu tô, tipo assim, eu não sei, desde que eu entrei na live, só tem aqui o bom dia do Caio, e tem 9 pessoas. Nunca baixou esse número pra mim e nunca aumentou. Tipo assim, tá congelado ali pra mim. Eu não sei o que tá. Está em 19 nesse momento, em Quanto? 19 pessoas. 19. Chegamos a 20. Ficamos um tempão em 11, 12, 15, 16. Agora está em 17. Acho que a gente está no final da live também, né? Mas variou bastante. Agora, de mensagem escrita, tiveram vários oi, bom dia. E tem 2 perguntas aqui que entraram agora. Uma delas de uma pessoa que entrou há pouquinho, né, na live. E outra, uma pergunta anterior que não tem. Uma delas tem a ver com o processo de sucos, né? E a outra tem a ver com algo que não está relacionado ao jejum, na verdade, né? Então, não sei, a gente poderia até pegar para trazer um pouquinho. Ih, acabaram de entrar, acho que mais 2 perguntas. Então, 4 perguntas no total, tá? Então, nesse finalzinho está entrando um monte de Não, eu perguntas. respondo Vamos... novamente. Eu vou só, não sei se as pessoas vão conseguir ler, eu vou botar aqui o site para pessoa que Isso, coloca aí. manual do jejum, aí você fixa aí. Não sei se vai Tá, aparecer. vai aparecer, com certeza. Manual do. Vou aproveitar para já ir respondendo aqui uma das perguntas enquanto você escreve, que é VaptVupt, né? Ó, gente, é manualdojejum.com. Não é www. Não. Alguns entram, alguns não entram. Só escrever manualdojejum.com que já vai direto pro site. Aí lá você dá uma lida e tal, aí você adquire o manual lá. É um investimento, tá? Um bom investimento aí que você vai fazer para sua saúde. Com certeza. E ainda tem isso, né? Não é algo vivo, porque inclusive tem o grupo de estudos, né? Então vocês não vão ter só uma coisa para ler, tem as aulas e por aí vai, e o grupo, né? Então é vivo, orgânico. A gente vai estar sempre trocando. Mas bom, uma pergunta aqui que subiu da Mariana, que ela entrou agora no finalzinho da live, a gente já falou um pouquinho, tá, Mari? Podem falar um pouco sobre jejum de sucos coados? Ela colocou entre aspas jejum, porque isso a gente já trocou bastante, né? Eu e a Mari sobre. Olha, eu acho que pra gente não se estender, perdão. Pra gente não se estender, eu já fiz várias lives sobre o processo de sucos, né? Que estão lá na minha página, estão no YouTube. Tem as vivências também disso, mas eu vou explicar assim de uma maneira breve pra gente não se estender, tá? O processo de sucos é basicamente sucos frescos, coados, puros. E aí, enfim, para cada pessoa vai ter uma quantidade específica necessária, vai ter uma variação de quais sucos são os melhores ou para aquela pessoa naquele momento, né? Então isso varia bastante mesmo. Não é algo que é copia e cola, tá?
Mas, a princípio, é um ótimo processo para quem quer se preparar para um jejum também. Porque é uma maneira de vocês se limparem intestinos, eliminarem resquícios antigos, até possivelmente, dependendo de que protocolo a pessoa utiliza, ela pode também eliminar a placa mucoide, né? E ao eliminar essa placa mucoide melhora também não só a nutrição, a gente consegue assimilar melhor os nutrientes dos alimentos, mas consegue se hidratar melhor também. Então, são várias questões. Aí, o processo de sucos é um processo que é isso, né? É da mesma maneira que qualquer jejum, a gente não consegue indicar para todo mundo da mesma forma. Isso vai variar de uma pessoa para outra. No manual tem mais informações, se explica melhor, né, como é que funciona. Só que também exige, da mesma maneira que um jejum, um acompanhamento, tá? Então, enfim, fica aí só essa dica e é o meu foco, né, como especialista hoje em dia, eu trabalho muito com isso, então quem tiver mais interesse pode falar comigo também, né? Não sei se você quer agregar alguma coisa, Não, Dani, eu fica só bom? quero resumir, para ficar bem resumido assim. Vamos resumir. Jejum de sucos. Qual é a ideia? A ideia que se tem, tá? A ideia é genérica, a gente não sabe 100%, nada é 100% como acontece na prática. Mas qual é a ideia? Nutrir o corpo, concentrar nutrientes, já que a gente está desnutrido, é desnutrição e toxicidade. E qual é a ideia? Quelar toxinas, ligar. Aí você acredita que ao jejuar com suco, você vai estar aportando nutrientes e você vai ligar determinadas toxinas para poder sair com mais facilidade ali nas vias de eliminação. E dentre essas toxinas, estaria o que a gente chama de, entre aspas, bem grande, placa mucoide. Essa placa mucoide, na verdade, é um acúmulo de toxinas, né? Porque o muco ele tem uma função, justamente de proteger. Então, a ideia é você se nutrir, quelar toxinas para você eliminar a tal, né, da placa mucoide. E isso pode dar certo para você ou não, a depender do caso. É um protocolo muito interessante que a Elisa faz, ela é especialista nesse tipo de abordagem terapêutica. Gratidão, querido. E aí, enfim, muitas vezes também o processo de sucos, só sucos, não vai resolver uma série de questões, tá? Às vezes tem que entrar com outras questões, tu pode entrar com alguns suplementos específicos para cada pessoa, dependendo. E suplementos, quando eu falo suplemento, gente, não necessariamente é vitamina ou mineral. Às vezes são ervas específicas que podem entrar em determinados momentos do processo também, mas isso varia de pessoa para pessoa, tá? Varia muito. E é claro, uma pessoa que, não tô afim de procurar acompanhamento, vou fazer sozinho, vai adquirir benefícios, mas não necessariamente vai chegar ao ápice do processo, porque é isso, tem um mundo de coisas por trás, que nem o jejum tem um mundo de coisas por trás, né? Então, gratidão. Ó, tem outra pergunta aqui, que tinha subido antes, que era da Nani, da dieta do tipo sanguíneo, não, como é que é? Voltou aqui, não consigo subir tanto, gente, no chat. Ó, sei que a pergunta pode estar fora do contexto. Qual a visão de vocês sobre dieta do tipo sanguíneo? E aí ela depois complementou aqui embaixo falando, da dieta do tipo sanguíneo, acredito que seja após jejum, porque seria com qual alimentação fazer após o jejum. Depois do jejum voltei carnívoro e engordei. Bom, vou falar um pouquinho, depois vou passar para o Dani. Eu sei que a gente tem visões muito parecidas aí nesse sentido. Antes de mais nada, gente, essa questão dieta do tipo sei lá o quê, dieta tal, dieta X, isso é literalmente copia e cola. E copia e cola não existe, né? Em nível nutricional, tem pessoas que vão precisar de coisas diferentes. Tem um fundo de certa verdade na dieta de tipo sanguíneo, tá? Porque sim, tipos sanguíneos diferentes têm fragilidades digestivas diferentes. Por exemplo, tipo A tem uma digestão muito enfraquecida. O tipo O, na teoria, é o que tem uma digestão até um pouco melhor, tá? É a melhor digestão de todas, considerada aí com a digestão como se fosse aquele que qualquer coisinha colocou para dentro já derrete, entre aspas. Na teoria é isso. Só que a gente sabe que existem ascendências dentro do tipo sanguíneo. Então, eu por exemplo, sou AB. O AB é uma mescla do A com B, né? Então, na teoria, não tem a melhor das digestões, mas ao mesmo tempo, comparativamente falando com o B, misturando, tem um sistema imune muito resiliente. Então, ele aceita qualquer porcaria por muito tempo até começar a dar problema. Em geral, é isso. Só que existe uma ascendência. O que significa isso? Quando você pega e une uma das ciências dentro da naturopatia, que é a iridologia, lê a íris dessa pessoa e entende que tipo de ascendência ela tem. Muitas vezes tem uma pessoa de tipo O que tem uma ascendência de tipo A. Ou seja, não vai ter a melhor das digestões, porque o A tem uma digestão péssima. Estou dando um exemplo dentro de várias coisas dentro do processo do tipo sanguíneo, tá? Ou às vezes tem uma pessoa de tipo B, que apesar do tipo B dizerem aí que ele aceita mais leite, ela tem uma ascendência do tipo O, então ela não vai aceitar leite nunca. Vai ter, inclusive, possivelmente alergia, e a gente sabe que todo ser humano tem uma certa alergia ao leite, sim, à caseína, porque o leite
da nossa mãe é ótimo. Agora, o leite de outros animais não necessariamente é o ideal pra gente. Vocês já devem ter visto muito conteúdo do Dani falando, conteúdos meus e por aí vai. Mas, enfim. Então, a gente tem que entender que a dieta do tipo sanguíneo não é o que vocês leem no livro de copiar e colar. Porque não necessariamente vocês são o tipo puro. E fora isso, porque a gente também tem vários ajustes, que a dieta do tipo sanguíneo foi pensada lá atrás, e são vários ajustes dentro do que é a alimentação atual. Que tem tanta porcaria no, sei lá, até mesmo nas frutas e vegetais, a quantidade de pesticida. Então a gente tem que levar também várias outras questões em consideração quando a gente pensa em aplicar uma dieta, tá? Agora, o que tem relação com o jejum? Não tem muita, né? Quando a gente fala de dieta tipo sanguíneo, não tem muito a ver com o jejum, na verdade. Mas é claro, se você está pensando num pós-jejum, uma coisa vale para todo mundo. Não depende de tipo sanguíneo nenhum. Não dá para voltar comendo carne de cara. Não dá para voltar comendo batata cozida. Não dá para voltar comendo arroz e feijão. Tem que voltar muito aos poucos, tá, gente? Do mais sutil, tipo água de coco, para aos pouquinhos ir densificando para um suco, para um smoothie, para uma fruta, para uma salada, tá? E tomar muito cuidado nesse retorno, tá? Senão pode acontecer o que aconteceu com você aqui. Você voltou carnívoro e engordou. Não sei se era a tua intenção. Talvez você estava querendo ganhar peso, né? Mas, enfim, muito cuidado com esse ganhar peso, que pode ser inflamação também, tá? Então, falei pra caramba, Dani. Fica à vontade para complementar. Não, eu não vou nem falar nada disso. Eu só acho que as pessoas, a gente tem que simplificar a vida. Tem determinadas abordagens que às vezes acaba até mais atrapalhando do que ajudando a gente. O homem está querendo ir para o espaço sideral sem resolver as injustiças e os problemas da Terra. Tipo assim, você está querendo estudar sobre dieta do tipo sanguíneo e tal, acho que é legal, porque nós somos seres curiosos, a gente fica muito interessado nisso. Mas a gente às vezes apaga questões que são simples. Porque a gente tem que entender, gente, que as necessidades fisiológicas são as mesmas. Sabe? Tem diferença? Tem, cara. Tem. Eu sou pretinho, a Elisa é branquinha. Mas as necessidades fisiológicas são as mesmas. É que nem, imagina, eu sou um tigre, ela é um tigre branco, né? Tem um tigre branco que nasce de 20 em 20 anos. Ele é raro, né? Ele é raro, ele é bonito, não, um tigre branco. Só que esse tigre branco é vegano? Não. Ele não é vegano. Ele come carne. Tem, gente, tem diferenças? Tem, né? Eu tava até falando ali, ela falou do tipo A, parece que é mais doce. Mas, cara, se a gente ficar se debruçando por determinados temas, isso pode deixar a gente até meio... Tem que tomar muito cuidado. Tá? Isso aí vale pra gente também, pra todo mundo. Porque se você entrar... Olha só vou pincelar. Se você entrar nessa questão da dieta do tipo sanguíneo e estudar mais a respeito disso, você vai se assustar com algumas coisas que podem acontecer. Você vai começar a ver que, por exemplo... Eu nem sei se eu falo isso, mas eu vou falar. Tá, vou falar. Só pincelar. Cara, você vai começar a querer, tipo assim, cara, olha onde você pode parar. Será que os testemunhos de Jeová podem ter alguma razão no que eles estão falando? Sobre transfusão sanguínea? Olha onde você vai parar. Será que a mistura de sangue, será que é uma boa esse tipo de coisa? Então sua mente pode ficar mais confusa. É melhor você simplificar a história. É melhor você simplificar. Quais são as necessidades fisiológicas? Vamos andar primeiro. Frutas e vegetais, de todo mundo, independentemente do tipo de sangue. Vamos colocar isso aí. À medida em que você for alcançando seus objetivos, for ficando melhor, aí sim você vai tentando pegar essas abordagens, que é uma coisa que eu mesmo não sei direito, é uma coisa que eu estou conhecendo. Mas o básico é o básico. A gente falou que desde o início da live, a luz é a luz. Vamos entender o que é para todo mundo, né? O que é. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu atingir nossos objetivos, aí a gente vai correr, aí a gente pode buscar o espaço sideral, a gente pode considerar outras questões. Então não se preocupa, não é o seu tipo sanguíneo que vai definir. Não vai ser a chave de tudo, sabe? Vai ser as necessidades fisiológicas básicas. É o fácil que dá certo. Em todas as áreas da nossa vida. Tá? Exatamente, dito e feito. Bom, olha, a gente tem mais 4 perguntas. Eu vou tentar tecer uma ordem que faça sentido aqui, tá? Uma da Paloma. Será que se eu fizer jejum vai diminuir a minha vontade de comer porcarias? Quer falar, Dani? Sim, cara, eu sei que tem essa questão, a gente às vezes acaba passando muita mão na cabeça. Eu sei que quando você faz jejum, cara, vai ser natural você achar que é uma aprovação no início. Vai ser natural você querer buscar um mecanismo de recompensa, ainda mais se você não fez nunca. E às vezes você vai se ver numa situação que você vai precisar apanhar mesmo. Eu apanhei, como a Elisa deve ter apanhado também. Ai, quando eu quebrar o jejum, eu vou comer, que é uma maravilha.
E vai acontecer com muita gente isso e você vai vomitar, você vai sentir, aí você vai ver, pô, esse não é o caminho. Por mais que a gente fale o que vai acontecer, às vezes a pessoa vai precisar apanhar para poder aprender. Ela vai precisar aprender, mas às vezes você precisa apanhar mesmo, porque faz parte do aprendizado. Aí você vai ver. E tipo assim, não é melhor quebrar assim, é melhor quebrar desse jeito, é melhor quebrar. É isso, o caminho é esse, tá? Sim. E até em cima disso, né, Paloma, uma dica para você, porque muitas vezes o desejo de comer porcaria vai ter relação com mil questões, né? E você, como psicóloga, você sabe, né, Flor? Então, emocional vai ter uma relação muito forte aí. Mas também tem a relação microbiota, né? Tem a relação o que você está sempre alimentando. Então, em algum momento, para você deixar de comer porcarias, precisa acontecer uma ruptura. Precisa acontecer um momento que você consegue se manter firme sem as porcarias por um período específico, até conseguir modificar essa microbiota a ponto dela não desejar mais, porque você não tem mais aquelas mesmas bactérias, né? Então, a mudança alimentar, ela exige, sim, uma dedicação e um certo esforço e talvez até, quem sabe, um certo sacrifício. Lembrando que sacrifício, fundo da palavra, né? Sacro ofício, ofício sagrado, um trabalho sagrado. Então, é você se dedicar... Oi, gente, bati aqui no tripé. Você se dedicar ao seu corpo, né? E entender que não necessariamente no momento inicial vai ser fácil. Que nem o Caio trouxe aqui, para você ter autocontrole. No início vai sim exigir um autocontrole bem específico, bem forte. Depois as coisas vão ficando um pouco mais fáceis. A partir do momento que a gente modificou e já manteve ali por um período, sei lá, gente, tô chutando aqui, tá? Porque cada pessoa vai ter um período, mas vocês já ouviram falar do processo de 21 dias, né? Que são 21 dias pra gente conseguir modificar, né, uma maneira de pensar, e muitas vezes até em nível, né, de bactérias intestinais, o período é até um pouco mais curto, mas elas são muito resilientes. Então, 21 dias a 30 dias, um período sem aquelas coisas, aquelas porcariadas, já vai te auxiliar eventualmente no período seguinte ficar muito mais fácil. Mas é claro que em nível emocional, pode ser que isso demore mais tempo. E aí você precisa encontrar uma outra maneira de trabalhar essa sua necessidade de porcarias. O que é essa necessidade no fundo, na verdade? Né? Por quê? Será que você quer preencher alguma coisa específica que você não está, né? E aí isso você consegue avaliar melhor até do que eu como psicólogo. Então, acho que é esse processo da gente aprofundar e entender aí esse fundo, né? Mas não necessariamente o jejum vai te ajudar. Pode ajudar, mas não necessariamente. Pode ser que seja algo muito mais profundo, para além do jejum. Mas que o jejum é uma ferramenta de auxílio, com certeza, né? Porque auxilia, inclusive, a repaginar essa microbiota, né? Tem uma pergunta aqui do Rodrigo de No novo. início, no início é tudo muito complicado mesmo. É normal, gente. Faz parte do aprendizado. Você começa a andar de bicicleta ali, você não vai sair andando direto. Entendeu? Faz parte do aprendizado. Depois que você aprender, depois que você seguiu ali, vai embora. Com certeza, com certeza. Ó, uma pergunta aqui da Elisângela. Sobre a realimentação pós-jejum, devem ser 3 alimentações diárias pequenas? Não, Flor, não existe um formato assim, tá? Isso varia de pessoa para pessoa, varia de jejum, varia de quanto tempo você fez, qual é o seu biotipo, o que você está precisando, o que está faltando, se tem certos minerais ou vitaminas que estão faltando, o que você precisa, né? Então, isso não existe uma resposta em cima disso. Mas que com certeza é voltar comendo menos e pouco e não exagerando, com certeza. De maneira, Que agregar de maneira objetiva para poder facilitar, né? Porque aí às vezes a pessoa fica, mas aí tem um monte de coisa envolvida. De maneira objetiva. Não é, já estou falando para não ser reducionista aqui. Caso a caso, tem que ver, como a Elisa falou. A maneira objetiva. Alimentação pós-jejum, alimentos líquidos. Líquido, baixo de calorias, por um dia, ali mais ou menos. Ou 2, ou 3, dependendo da quantidade de dias. Tá? Só se preocupa em alimentos líquidos. Só se preocupa com isso. E alimentos de baixa calorias. E rapidinho, Dani. E líquido, gente, mas líquidos naturais, tá? Não é falar líquido, vou lá tomar um leite, eu vou lá tomar uma Coca-Cola. Caldo de ossos, caldo de ossos. Não é isso não, tá, gente? Líquidos naturais. Se preocupa ali até as frutas mais líquidas que tem, porque você precisa... Pensa assim, cara, para recuperar do jejum, saiu muita água, desidratei, perdi nutriente, eu preciso hidratar. Preciso hidratar com água coloidal. Preciso hidratar com água coloidal. Pode até ser, eu não sei o que eles acham disso, água de pepino, né? Água de pepino. Adoro, acho ótimo voltar de jejum com pepino. Água de pepino é água coloidal. Você precisa de água coloidal, a água que está dentro da fruta. Você pode fazer água de pepino, você pode fazer água... Acho que fica mais objetivo assim, né? Porque às vezes fica muito disperso. Você pode fazer o suco coado, né? O abacaxi é muito interessante também, o próprio suco de abacaxi.
Pode fazer o suco de clorofila, se quiser também, verde, botar verde também. Se preocupa com isso. Aí depois você vai densificando mais a alimentação. Isso, densificando para as frutas, tá? Frutas, saladas. Cuidado com essa coisa de, tipo, voltar com cozido Isso, normalmente logo depois. Não, isso. muito. Não voltar logo com cozido. Uhum. Outra pergunta aqui do Rodrigo. Antes de entrar no jejum a seco, não seria bom fazer uns 7 dias na água para desintoxicar melhor? Já respondi essa pergunta, Rodrigo. Naquele momento. Não. O que você vai fazer é se preparar mesmo. Do tipo, você pode até fazer um processo de solidification, né? Que seria o processo de sucos, por exemplo, prévio. E, enfim, se quiser falar mais sobre isso, né, pode entrar em contato comigo. Mas não indico fazer água logo pré-jejum a seco, não. Por quê? Acho que já mencionei isso em outra live. Não sei se você chegou a ver as outras lives. Mas o que rola muito no processo de água? A tendência é, primeiro, é um processo um pouco mais lento de desintoxicação e que pode, de certa forma, te cansar para o processo do seco. E não só isso, você perde também eletrólitos no processo de água, né? Ainda mais dependendo da forma como você toma a água. Se você toma muito rápido, você vai perder eletrólitos, né? Se você toma muito devagar ao longo do dia, bebericando bem aos pouquinhos, a perda é bem menor. Mas o processo de água, ele pode exaurir um pouco as suas reservas para um processo a seco. A seco é muito mais pauleira, tá? Usando uma palavra mais fácil de compreensão. Então, assim, o processo do seco, eu não acho legal iniciar uma água para depois... Porque o 7º dia de água, por exemplo, entre o 5º e o 7º dia, são os dias que a gente está mais debilitado, talvez. Um pouco mais cansado, um pouco mais mole. E aí você iniciar um seco logo na sequência, não é nem só de achismo meu, tá? Isso já é dito na toda a literatura dos médicos russos que nem falei já antes, clínicas de jejum a seco, eles não indicam que se faça jejum de água e emende no seco. É sempre o oposto, só que para você alcançar uma prática de seco, você precisa de meses ou anos de práticas de jejum de água, de limpezas, inclusive muitas vezes até limpeza intestinal, sim, que pode ser a base de sucos frescos coados. Então já acompanhei pessoas em jejum a seco até 19 dias, pra vocês terem noção, né? 19 dias de jejum a seco. Então, assim, já acompanhei. E é possível, desde que a pessoa se prepare. Tá? Inclusive, essa pessoa falou, Eli, nossa, eu achei que eu fosse morrer de sede, que eu fosse ficar muito mal, e tô tranquila, tô tranquila. Então, a preparação é muito importante, tá, gente? Só tô falando pra vocês terem noção de que é possível, tudo é possível. Desde que vocês se preparem e que também compreendam as limitações dos corpos de vocês, porque cada pessoa pode ter uma possibilidade diferente, uma limitação diferente, tá? E não se cobrar de ter que fazer igual a ninguém. Mas é sempre esse processo de... Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não se comparem, não faz, porque o fulano ficou com 40, ficou com... Cada um tem uma realidade, tá? Cada um tem uma realidade, pelo amor de Deus. Exatamente. Não sei se você quer agregar em cima disso, querido, mas tem mais uma aqui, ó. Vou até deixar você começar essa, depois eu falo. Do Marcos, ó. Eu pratico corrida e iniciei um esporte de endurance. Qual dica de vocês? Eu não sei se deve ser com relação ao jejum, né? Porque é o tema da live. Então, qual a dica de vocês? Bom, se for relacionado ao jejum, se for específico de treino, aí é melhor conversar com uma pessoa especialista. Eu poderia até falar minha experiência, mas enfim, que dá certo para mim, mas eu não sou especialista na área. Tá? Tem que ser um profissional de educação física. Mas com relação ao jejum, o recomendável é que, né, a maioria das pessoas que estão iniciando nesse processo, é que você não se esforce de maneira tão intensa. Que você foque na recuperação mesmo. A maioria das pessoas vai fazer jejum mais para recuperar a saúde, né? Tem pessoas que fazem para introspecção, com outros objetivos de meditação. Para essas pessoas não seriam tão ruim assim você se exercitar, seria até recomendável, dependendo do caso. Mas para a maioria de nós que estamos fazendo jejum para recuperar a saúde, para fortalecer o corpo, é melhor que se faça, principalmente prolongado, descanso. Isso não quer dizer que é para você ficar parado. Porque exercício também é elemento de nutrição, elemento de desintoxicação de toxinas. Então você tem que se movimentar. Inclusive foi erro que eu cometi, até quando eu fiz o jejum seco, eu fiquei muito parado. Não é para ficar totalmente parado. Você tem que ir pisar no chão, você tem que ir respirar o ar, porque se nutre disso também. E vai até te ajudar no processo de jejum, inclusive, a seco ou prolongado. Agora, o jejum intermitente é uma outra história. O jejum intermitente, eu penso que, à medida que você fortalece o seu corpo, já está mais acostumado, vai ser tranquilo para fazer, para você se exercitar, e vai até ser melhor, tá? Vai até ser melhor o desempenho ali se você faz em jejum. Porque o corpo ele já vai estar ali com estoque de nutrientes pronto para ser aproveitado. Mas é aquilo, a partir do momento que ele já passa, não é que ele não vai ter estoque de nutrientes, ele vai entrar no processo de transição cetose. Esse processo de transição cetose é meio, né, o corpo precisa se ajustar. Se você jogar exercício ali, você vai sentir. Eu conseguia fazer exercício nesse estado? Conseguia. Mas eu caí na realidade de que, não é o caminho certo de se fazer, porque isso leva muito enervamento. Tem resultado? Tem. Mas enerva muito. Você está se colocando no estresse, tá, a hormese vai acontecer? Vai acontecer. Mas desnecessário.
E energia é algo muito caro pra gente. Ela foi feita para gastar, mas a gente não pode ficar gastando energia à toa. Por quê? Os baixos de energia é que deixa a gente aí vulnerável às doenças. E mesmo se você se julgar uma pessoa saudável, mesmo que você coma frutas e vegetais, você não está escape de ficar doente, tá? Você não está escape de ficar... Não vou prolongar muito não, porque a gente precisa encerrar aí já já, mas eu acho que já deu para responder aí mais ou menos. Se quiser agregar, fica à vontade. Maravilha, querido, gratidão. É isso, com certeza, não, já está super bem falado. Tem acho, uma última pergunta que acho que a gente vai responder essa, a gente vai encerrar, mas vou responder essa daqui porque eu acho que é importante, né? É o Davi perguntando assim, olha, sou muito magro, só que saudável. Minha digestão é meio fraca, é instável. Qual o melhor tipo de jejum para mim? Acho que praticamente todos esses do manual são bons para você, Davi. Só que se você não tem experiência com o jejum, é começar no intermitente. É ir criando essa musculatura do jejum, né? E construindo em cima disso e modificando a tua alimentação. Se é uma alimentação, se é uma digestão fraca, você precisa analisar o porquê disso. Será que você está com uma hipocloridria? Por quê? Né? O que está rolando? O que você está comendo? Porque, inclusive, gente, por exemplo, uma alimentação muito à base de amido, cereais, batatas, né? O tempo inteiro, toda refeição tem cereal, toda refeição tem batata, toda refeição tem, ou sei lá, ou trigo, ou arroz, ou aveia, todo dia tá comendo isso, a tendência, né, desses itens é tornar a nossa digestão muito mais fraca, tá? E para uma pessoa que talvez já tenha tendência a isso, é pior ainda. Então, para você, poderia primeiro rever aí, né, tua alimentação como um todo, rever o que está faltando, né? E começar a agregar, sim, o jejum. O jejum é interessante nesse processo também para te auxiliar, né? Mas todo cuidado é pouco e precisa rever uma série de questões. Mas pode ir começando com o jejum intermitente e aos pouquinhos crescendo, né, nisso, aumentando para 24 horas, quem sabe, né? Que nem o Dani faz bastante, né? Uma vez por semana, ou quem sabe fazer 2 dias por mês, escolhe um final de semana e jejua, mas primeiro começa com o intermitente. Quando você já estiver se sentindo tranquilo, fácil, nem tô lembrando que tô jejuando, aí aumenta um pouquinho mais, né? Então é esse processo de ir empurrando essa zona de conforto cada vez mais para diante, né? Mas para quem perguntou aqui, teve uma pessoa que perguntou que manual é esse. Eu coloquei aqui embaixo, tá? Ó, fixado, né? O manual do jejum.com para vocês olharem lá. É esse material do qual a gente está falando o tempo inteiro, tá? E, enfim, agradeço. Dani, você quer fechar? Aí subiu mais uma pergunta, deixa eu ver. Ah, não, ele só agradeceu pela resposta. Mas, enfim, se você quiser agregar em cima do que eu falei, ou já ir se despedindo, fica à vontade. Não tenho nada para falar, concordo com tudo que você disse. Lembra aí, pessoal, que é muito magrinho, muitas vezes é porque tem um alto percentual de gordura, é porque tem ali uma fraqueza na capacidade de absorver os nutrientes, tá? Quero só agradecer mais uma live aí. Quero convidar vocês, se puderem, a adquirir o Manual do Jejum, para você ter acesso não só ao manual, mas às aulas e também aos nossos encontros, ao nosso grupo de estudo. Vira e mexe, a gente faz encontros, a gente troca uma ideia cara a cara, você troca, a gente dá detalhes mais específicos do seu caso. A gente tem lugar e tempo para poder fazer essa troca, essa resenha melhor. Então, eu sugiro que você adquira, tá? Lá o Manual do Jejum, dá uma olhada lá, fica tranquilo, você pode parcelar em 1 milhão de vezes, até lá, 2 vezes você pode parcelar, e você vai fazer parte desse grupo de estudos, que eu acho que é muito interessante também. Você fazer parte de um grupo em que ali você vai poder trazer o seu caso ali para ser discutido pelas pessoas, e também ali você vai ouvir também, você vai colher também. É um grupo de estudos, pessoal, porque todos nós estamos no processo de aprendizado. A gente tem uma experiência um pouquinho maior, a gente aprendeu, a gente teve contato com mais informações e a gente está transmitindo aí ela para vocês, tá bom? Muita gratidão, recomendo muito que vocês adquiram o manual, façam esse investimento, ele vai ficar lá para ser vendido aí até o final do ano, tá? Fiquem à vontade aí. Isso, gratidão. Um beijo. E gratidão a todos novamente por essa manhã aí gostosa de trocas. Em breve mais, fiquem de olho no canal, né? Também não deixem de seguir, inclusive, gente, a gente tá com um Instagram também, tá? Do Manual do Jejum. A gente tá começando a criar mais posts e conteúdos, né? Então é o Manual do Jejum, tá? No Instagram, se vocês quiserem procurar. A gente teve que colocar esse ozinho na frente, porque, enfim, senão não ia dar para colocar com esse nome bonitinho. Então busquem lá o Manual do Jejum, né? Que é o nosso Instagram também, tá? E aí o Dani já colocou aqui, ó, @Manual do Jejum. E vai ser uma honra continuarmos trocando. Em breve mais lives. Gratidão, Dani. Um ótimo sábado para vocês. Um ótimo sábado para todo mundo. Beijão. Beijão. Valeu.